Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, canal 20, também no YouTube, com o programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Eu quero agradecer às pessoas que me encontram por Joinville, por essa cidade que eu nasci, que eu amo, que tenho uma paixão. Brigo muito por Joinville. Aliás, eu até faço parte de um outro programa. Programa esse que visa mostrar aquilo que de errado está sendo feito e aquilo que de certo pode se fazer em nossa cidade. E por onde eu vou, algumas pessoas vêm ao meu encontro para falar sobre o programa que nós apresentamos e a participação de um outro programa, no qual eu faço parte já há algum tempo. E eu fico feliz porque o programa a qual eu apresento há mais de 30 anos aqui na TV da Cidade tem um objetivo único: alertar as pessoas da importância de viver bem com qualidade de vida. Não adianta viver e não se ter qualidade de vida. E a qualidade de vida passa por algo muito simples: se cuidar. Se você é hipertenso, você sabe que você tem pressão alta, você sabe que o remédio que você toma controla a sua hipertensão arterial. Você é diabético, já está confirmado, você foi no médico, fez 3 exames, repetiu, confirmou, você tem diabetes. O que você tem que fazer? Você tem que seguir a orientação do seu médico no quesito alimentação, no quesito tomar o medicamento quando necessário corretamente. Se o médico receitou atividade física é por aí. Nós não podemos dar sorte para o azar. Um exemplo: acidentes acontecem, por quê? Porque há descuido de alguém envolvido nesse acidente. É acidente doméstico, em casa. Eu vou subir ali no telhado para ver o que tem lá em cima, aí abre a escada, vai. Uma pessoa já de uma certa idade, não pode. Não, deixa para quem está bem. Porque o acidente pode acontecer sem menos se esperar, por falta de atenção. A saúde é a mesma coisa. E depois do mal instalado, muitas vezes não tem mais volta. A medicina evoluiu, mas existem situações que a medicina não pode fazer absolutamente nada. Acredite você. O programa de hoje vai falar sobre um tema muito legal. Nós estamos no mês de novembro e o mês de novembro é dedicado ao trabalho de conscientização sobre o câncer de próstata e também sobre uma doença que está cada vez mais fazendo vítimas no mundo inteiro. Não é só aqui em Joinville, em Santa Catarina e no Brasil. A famosa ou o famoso diabetes, que tem levado milhares de pessoas à amputação de membros, à morte prematura e à cegueira definitiva. Acredite você ou não. O programa de hoje vai falar com o oftalmologista Dr. Evandro Luiz Rosa, médico esse, oftalmologista especializado no trabalho de tratamento de problemas em pessoas que têm diabetes e têm uma visão já descompensada, podemos dizer assim, e aqueles que têm diabetes, controlam o diabetes, mas que frequentemente procuram um médico oftalmologista para conversar, para ter orientações, para ter uma vida boa. Vai ser muito legal o programa e eu convido você a nos acompanhar. Lembrando sempre que nós estamos aqui com o apoio do Clube Social Saúde. Clube Social Saúde, eu indico. Em nome também do Laboratório de Análises Clínicas Jimenez, em nome da Clínica São Marcos Pneumonologia e da Oceano Surf Wear. Destrua as ondas, não destrua as praias. Legal? Doutor Evandro, prazer em recebê-lo, tudo bem? Prazer. Uma alegria. É uma honra estar aqui novamente com você, uma pessoa que
todos nós conhecemos, o joinvilense como eu, também sou aqui do Itaú, né, Arivano? Nos conhecemos há tempo. Nascido, criado Itauense. aqui no Joinville, né? Então nós amamos essa cidade, né? A gente vai para fora, faz nossos cursos aí, e vem para Joinville e não pretendo sair daqui tão cedo, meu cara. Que legal. Ou você nasceu no bairro Itaú, Ali da zona sul de Joinville. Não, na Rua Barra Velha. A Rua Barra Velha. Isso aí. Você, há morei quanto muito tempo tempo já está na oftalmologia, Evandro? Na oftalmologia, eu comecei a especialização lá no Hospital de Olhos Sadalami em 93, 94, 95. Me tornei especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 96. E desde 98 me dedico quase assim exclusivamente às doenças da retina. Então, quase 25 anos que a gente enfrenta esse grande drama da população que é o diabetes. Eu trato também de injeção macular relacionada à idade, né? Faço as injeções intravítreas, os lasers. Mas o diabético atendo um número muito grande. E é isso mesmo que você falou, perfeito. É a prevenção, é o cuidado. Esses dias nós fizemos um curso de capacitação para os médicos, unidades básicas de saúde e para os enfermeiros, até para falar sobre isso, né? A atitude do próprio paciente, né? É esse que é o importante. Agora, doutor Evandro, você falou num assunto muito importante, a capacitação de profissionais, principalmente na área da saúde, de profissionais formados recentemente, que muitos entram para o Sistema Único de Saúde. Há uma deficiência no Brasil muito grande na preparação desses profissionais importantes que têm um primeiro contato, muitas vezes, com um paciente portador de uma doença que é complicada, como o diabetes. Capacitar esse semi-formado ou recém-formado, acredito que é o caminho para nós tentarmos, se não acabarmos, que não vamos acabar, mas para termos uma base para orientação a esses portadores dessa doença, né, doutor Evandro? Na verdade, os médicos e enfermeiros já têm uma vasta informação sobre o diabetes, mas eu gosto de reforçar isso. Então, foi um programa, esse ano nós não tivemos um mutirão diabético, nós tivemos comentamos. Ano passado. Daí a Secretaria Municipal de Saúde, Evandro, vamos fazer alguma coisa então para manter o ritmo, né? Então nós optamos por isso. Tiveram lá aproximadamente 300 profissionais, achei fantástico, a prefeitura mobilizou mesmo. Foi numa universidade aqui próxima, uma universidade particular, cedeu o auditório. E eu comentei justamente isso. Você que é enfermeiro, que é médico, você não pode se formar sem saber lidar com o diabético. Ponto. O diabético é aquela coisa que você está comentando. O diabético, qualquer paciente escuta o que o médico disse, escuta o que o enfermeiro disse. Eu até comentei, o enfermeiro até é mais importante ainda muitas vezes, porque ele está no dia a dia, aquele enfermeiro do postinho, chama você pelo primeiro nome, já chegou, já sabe quem é. Então, esses são pessoas chaves para poder controlar o diabetes. Então, e a gente não pode negligenciar isso. Então, eu comentei, um médico que atende o diabético não pode chegar assim, ó, você continua tomando o seu hipoglicemiante próximo. Não é assim que faz. Tem que sentar, puxar uma calculadora, ver quantas glicemias teve alterado. Tem que se dedicar. E o paciente tem que sentir isso. Isso, o meu grande professor de oftalmologia, o doutor Emir Ganem, sempre me falava isso, meu grande professor. O paciente tem que saber que você está preocupado com o problema dele. Se ele chegar assim, duvidar que você não atinou para o problema, ele vai procurar outro colega ou vai negligenciar o que você falou. Não vai aceitar a doença. Você tem que ter o link. E o diabético, eu digo assim, de cada 10 diabéticos que eu atendo, 12 são teimosos. Sério, é? Olha a estatística, não, exagerei, não, né? Sim. Mas eu digo assim, não é que eles têm uma tendência assim, e é natural, porque o diabetes, você mesmo alertou, não dá sintoma, que nem a pressão alta. Pressão alta, às vezes a pessoa está com 18 por 12 e não sabe. Glicemia, 300, 400, tem um diabético que chega a dizer para mim, mas doutor Evandro, 300 eu não posso baixar, eu me sinto bem com 300. Gente, a glicose, eu dou uma analogia muito importante. Seria como se tivesse o teu motor, se colocasse a gasolina lá no tanque e a gasolina ia lá para o motor. A glicose é a gasolina, é o nosso combustível. Só que em vez de ir só para o motor, ela espalha no banco, ela espalha no para-brisa, ela espalha na pintura. Mas uma meleca. Imagina a gasolina, a combustão que é. Então a glicose em excesso, ela começa a danificar os vasos, que são as tubulações que levam. Elas vão danificando esses vasos e eles vão necrosando, eles vão faltando. Estou dando termos mais simples. Eles vão de tal maneira que eles vão se ocluindo e a pessoa não tem mais circulação. Daí aquele nervo não funciona mais, aquela pessoa começa a perder o chinelo de dedo,
Pisa num prego, num centro. Não, esse é já mais avançado, mas tem cursos que eu já vi de pé diabético, a Rosângela Schwartz, que eu gosto muito, ela trabalhou com a gente no mutirão, ela põe uma foto, o paciente tem uma taxinha, ela foi fazer uma investigação, meu pé está doendo um pouquinho, tem uma taxinha na planta do pé, o pé roxo já. Então, a pessoa não percebe, então, mas é normal? Não é normal, é como você falou, eu fico impressionado com a sua sabedoria que tem para você explicar. Esses dias eu vi a tua entrevista com o doutor Ercílio aqui, da ProRim, a estatística que você tinha de cabeça, dos leitos e tudo mais. E é uma realidade. E nós, como Joinville, a gente fica preocupado com isso. Joinville tem mais de 40, 50 mil diabéticos. Fácil. E isso é a estatística do Instituto da Federação Internacional de Diabetes. É um número preocupante. Mas Joinville, né, já tem 44 mil cadastrados. Então, você tem 44 mil cadastrados, tem outros 40 que nem vão lá na prefeitura. Então, o diabético tem que se dedicar. Os meus pacientes, graças a Deus, quando eu falo, ninguém acredita. Eles, bom dia, doutor Leandro, tudo bem? Eu já entrego o exame de hemoglobina glicada. Eu não entrego a glicemia. Bom dia, está aqui, doutor Evandro. Mas não são todos. Não são todos, né, Evandro? Na terceira, quarta consulta, eles já estão fazendo isso comigo. Porque ele já sentiu que um olho está indo para o beleléu, que o outro a gente vai tentar salvar. Tá na corda bamba. A gente, olha, você vai perder a carteira de motorista. Imagina, nós aposentados, perder a carteira de motorista, hein, Arivan? Aí complica. Daí eles falam, poxa, Evandro, não vou perder, então vamos pegar junto. Vai lá no teu endocrinologista. Eu sou oftalmo. Sim. Mas eu educo os pacientes a saber lidar com o diabetes também. E digo, vai para o seu oftalmo e baixa esse diabetes. Eu tenho conversado com... O seu oftalmo, o seu endocrinologista. Quem vai baixar é o endocrinologista. É o endócrino. Eu tenho conversado com endocrinologistas e o discurso, entre aspas, que eles falam é o mesmo que você. Muitos não aceitam. Ah, não, porque eu estou bem, porque está só 250, eu me sinto um garoto e tal. Mas os endócrinos dizem que esse se sentir bem é uma coisa de momento. Transitória. Daqui a 13 meses ele vai, de repente, sentir uma diferença. E tem alguns jargões, assim, eu até digo, diabetes é que nem cartão de crédito. Você vai gastando a glicemia, tem um limite. Na hora que vier a conta, você não consegue pagar, às vezes. Então, 200, 300, 200, mas o meu vizinho, doutor Evandro, o meu vizinho tem 300, nunca deu nada. Não deu até agora. Quando der, pode ser. Às vezes dá só uma coisinha, né? Só infarta e morre. Só. Uma tragédia. O jovem, como você falou, morte prematura. Gente, o diabetes é a maior causa de morte. Mas eu não tenho dúvida que é uma das maiores causas de morte. Por quê? Porque não vai aparecer que o Evandro morreu de diabetes. Vai aparecer que o Evandro morreu de infarto. Isso. Morreu porque amputou uma perna, teve infecção, mas amputou por causa do teve diabetes. Um AVC. Estava fazendo hemodiálise, teve complicação. Foi por causa do diabetes. Então, a diabetes não aparece como a principal, mas se você começar a olhar como segunda, terceira causa, ali que morreu por infarto, porque teve um tromboembolismo, que teve o diabetes. Ele que alimenta. Então, no hospital hoje, pode contar que metade das pessoas que estão internadas têm diabetes. Pode contar. Fora os traumas. Fora os traumas, né? E é uma doença que, eu lembro quando eu trouxe aqui, Evandro, o doutor Luiz Antônio de Araújo. Nossa. Ele mostrou uma foto, ele esteve no Canadá, onde tem lá um museu do inventor da insulina. Mostra a primeira criança que recebeu insulina, como ele era, como ele ficou, e o avanço da ciência na área de tratamento do diabetes. E muitos dizem, segundo ele, doutor Evandro, que não me preocupe, porque hoje nós temos um monte de insulina, aí se precisar eu tomo a insulina e vou acabar com o diabetes. E não é por aí, né? Não. A insulina foi um avanço fantástico, né? Tanto que o dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, por causa do aniversário de um dos inventores da insulina. Da insulina. Por isso que foi colocado 14 de novembro. A insulina revolucionou. E a insulina, ela foi melhorada, quer dizer, era uma insulina suína, agora é humanizada e tem as análogas. Então, você deve lembrar, há uns 25, vamos dizer mais, 30 anos atrás, João entrou para a insulina, está com o pé na cova. Porque o pessoal, quando entrava na insulina, então nós temos aí um preconceito nos nossos pacientes. O senhor está usando isso? Deus me livre, doutor, eu não vou usar insulina porque daí eu estou ferrado de uma vez. E na verdade não é por aí. É o contrário, eu tenho pacientes meus com insulina, eles têm um diabetes que nunca atingiu nada no olho.
E por que Mas controlado, né? Não, nunca, sabe, porque ele é muito... A Sim. insulina permite até alguns pecados quem usa insulina do que quem não usa. Então ele sabe que você vai numa festa, hoje eu vou comer um pedacinho de bolo. Isso. Ele já sabe que usa insulina e consegue ter Pra uma compensar. vida... Compensar. Vou tomar um pouquinho de uma tacinha de vinho. Tá lá, ele usa insulina, ele consegue ter uma vida até melhor do que quem usa só o hipoglicemiante. E eles são muito disciplinados. Então, a insulina permite uma vida muito melhor. E tem as análogos de insulina que são fantásticos. Não sou a melhor especialidade para falar. Não, mas você está em contato sempre com médicos. Mas por que o oftalmo está preocupado com isso? Porque quando a pessoa não tem alteração no fundo do olho, provavelmente não tem nenhuma parte do corpo ainda. Então, os endócrinos gostam do nosso fundo de olho. Evandro, como é que está o fundo do olho do Arivan? Não tem nada. Está top. Nem eu nem o Arivan não somos diabéticos, mas estamos só exemplificando, sim. graças a Deus. Mas eles colocam assim, Evandro, não tem nada no fundo do olho. Opa, que bom. Então ele está tranquilo. Olha, já começou a aparecer hemorragias no fundo do olho do Arivan. Então o Luiz Antônio já vai receber uma cartinha. Poxa, Evandro já avisou que tem, então nós vamos ter que redobrar a atenção. Vocês trabalham em conjunto? Sim, a gente manda as cartinhas do fundo de olho para os endocrinologistas para o acompanhamento. É importante a gente falar sobre esse tema, porque o número de diabetes no mundo, eu recentemente até fiz uma pesquisa rapidamente, tem assustado países, ou governantes de países, onde o diabetes praticamente inexistia. Japão. O Japão, o índice era baixíssimo. O governo japonês está preocupado com o aumento crescente do número de jovens com diabetes. Os Estados Unidos nem se fala. A Alemanha está preocupada, Itália, Espanha, Portugal e por aí vai. Não se sabe o porquê desse aumento considerável em jovens. Uns dizem que é a falta de atividade física e alimentação errada. Outros dizem que são fatores que estão sendo estudados, que ainda não chegou-se a uma conclusão. Mas é um sinal amarelo piscando. Eu diria até vermelho, porque os jovens, inclui-se os carinhas de 40 anos agora, né? Isso, que hoje se vive os até jovens 80, 50, né? Os jovens que nem a gente, né? Ó, então, assim, o jovem. Então, o diabetes tipo 2 explodiu. O tipo 2 explodiu. O tipo 1, ele está com uma tendência, eu não posso afirmar categoricamente se está expandindo. Mas o que está acontecendo? O diabético está vivendo mais. Então, o tipo 1 tinha uma vida muito curta. Então, nós conseguimos mantê-los com uma qualidade de vida boa, mas daí as complicações aparecem. Os mais velhos também, porque a população está envelhecendo. Tá. Então, se nós pegarmos estatisticamente nossos pais, avós, eles morreram todos antes de ter diabetes. Por quê? O meu avô morreu com complicações de diabetes também, aos 60 anos. A minha avó também. Então, o meu pai não chegou a ter diabetes, mas com 70 e poucos anos faleceu, mas talvez iria ter aos 80. Então, tem muita gente que não chegava a ter diabetes. E como as pessoas vivem mais tempo, a pessoa começa, nós conseguimos ver mais pessoas com as complicações do diabetes. Com as complicações. O que é pior, né? O que é pior. E às vezes as complicações são irreversíveis, graves. Uma delas é a visão. Nós vamos ao intervalo comercial e depois nós vamos mostrar algumas fotos aqui interessantes. E o doutor Evandro, que é o nosso convidado de hoje, doutor Evandro Luiz Rosa, vai falar um pouquinho sobre o que vem a ser aquilo que nós vamos mostrar. Alguns ficam chocados, mas você mostra umas coisas lá que chocam a gente. Bem, o programa não tem por objetivo chocar, ele tem por objetivo alertar. E alertar é o quê? É falar de cuidar. Cuidado, alerta, cuidado. Esse é o caminho, enquanto vivo estivermos, para que nós possamos trilhar o caminho do alerta. Cuidado. É aquilo que eu falei, diabético, hipertenso, tem que se cuidar. Porque se não se cuidar, as consequências serão irreversíveis. E como é bom viver, né? Sim. Mas com qualidade de vida é melhor ainda. Vamos ao intervalinho comercial rápido, lembrando sempre do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens, eu recomendo. Acesse Clube Social Saúde ou ligue para esse número para você saber das vantagens que você vai ter ao se associar ao Clube Social Saúde. Eu indico, vale a pena. Em nome também do Laboratório Jimenez, análises clínicas é muito importante. Se você for fazer exames laboratoriais, Laboratório Jimenez. Em nome da São Marcos Pneumonologia, ronco-apneia tem cura, desde que você procure profissionais
que possam lhe orientar para você ter uma bela noite de sono, porque dormir bem significa qualidade de vida. E dormir bem é fundamental para controlar o diabetes, a hipertensão e por aí afora. Acredite! E também em nome da Oceano Surfwear, destrua as ondas, não destrua as praias. Surfwear, moda praia. Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da TV da Cidade, na bancada do programa Saúde e Companhia, Dr. Evandro Luiz Rosa, médico oftalmologista que atua e faz parte do corpo clínico, corpo médico do Hospital de Olhos Sadala Amin Ghanem, a quem eu tenho grandes amigos. Lembro-me quando ia com a minha mãe, e a minha mãe consultava com o saudoso Sadala Amin Ghanem, doutor Sadala. E a esposa dele era a secretária dele. A dona Alice era a secretária. A dona Alice, né? Eu era um pivete, mas eu lembro-me. Sabe, são lembranças de bons tempos de uma Joinville, né, Evandro? Que eu sou muito saudoso, gosto de remexer nos ossinhos do passado, mas eu acho que o saudosismo deve fazer parte da vida de todos nós, né? Tem que fazer. Claro. Que lembrar do passado é você cultuar a cultura de um povo. Né? E pena que Joinville deixou um pouco de lado esse passado que tem que ser sempre lembrado, para que a futura geração se espelhe naqueles que construíram a Joinville de hoje. É verdade, Evandro? Joinville e você tem muitas prova coisas disso, boas. Você conheceu o Sadala? Conheci o senhor Sadala, sim. Então. Eu fiquei quase 2 anos acompanhando o Torimiro no consultório privado dele. Ele me deu esse meu prêmio, né? Que sou muito grato a ele, né? Por vê-lo atender os pacientes de todos os tipos. Exemplo de profissional. Ele atendia tudo que é alteração da retina. Naquela época, quando eu era estagiário dele. E foi muito gratificante. Foi muito legal. Além de aprender isso, né? De saber lidar com as pessoas, né? Quer dizer, a gente aprendeu muita coisa, muita gente vai aprender, é claro, mas dava dicas como a gente tem que respeitar o paciente. Eu tenho batido aqui nessa tecla, Evandro, já há algum tempo, sobre a medicina humanizada. Nós temos que priorizar a vida em qualquer situação. O paciente, quando vai ao encontro de um médico, ele vai porque ele está precisando. Ele vai fragilizado muitas vezes. Ele vê no médico como uma âncora, né? Ali vai ser a minha salvação. É claro que o médico tem as suas limitações. Você tem exemplos no seu consultório de pessoas que você perdeu a briga para o diabetes, não por falta de empenho de sua parte, mas de repente por falta de empenho daquele que tem a doença. Sim. Porque se não houver uma cooperação entre médico e paciente, muitas vezes não se acha uma solução para o problema, né? Não, e outra coisa, o diabetes, a retinopatia diabética é plenamente tratável. É plenamente tratável. Claro que quanto mais avançadas ela estiver, mais custos essa pessoa vai ter. Isso que é ruim. Esse é o problema. Então eles ficam até chateados, chegam para a gente, poxa, doutor, mas vai custar... Poxa, mas se eu tivesse vindo 3 anos antes, eu poderia fazer um tratamento que é o laser. Muito. E não precisaríamos para injeções dentro do olho, vitrectomias. E isso que nós fazíamos no mutirão, educar a população que laser protege muito esse olho. Nós somos um país pobre. Às vezes eu já fui em congresso no Rio de Janeiro, uma vez que o colega falou assim, porque eu faço 7 injeções, eu falo injeção de R$5.000 cada um. Daí eu faço 7, depois espero mais 3. Eu até, quando acabou a fala dele, estava com um dos palestrantes falando sobre diabetes. Eu gostaria de saber que país vocês moram, porque lá em Santa Catarina, que eu imagino que é um estado privilegiado, os meus pacientes não têm condições de fazer 7 injeções caríssimas e depois fazer mais injeções. Então, nós temos que oferecer essa opção. Chega assim, olha, meu caro, nós temos que fazer um laser para proteger o teu olho. Mas a minha prima da irmã que trabalhava com a vizinha. Isso. Sempre tem a história. Isso. Fez o laser da retina e perdeu a visão. Mas ela não conta que nunca cuidou do diabetes, que ela fez a primeira sessão e não foi fazer a segunda,
que ela achou que o laser, ela não entendeu, que ela falou que aquele laser era para manter alguma visão, não era milagroso, porque eles têm a ideia que a gente vai fazer o laser e vai limpar aquela visão. Isso. Não é assim, o laser é para cauterizar os vasos, que nós vamos ver daqui a pouco, os vasos que estão sangrando para manter a área nobre do olho. A fotocoagulação a laser, ainda os trabalhos de 1975, eles não conseguem ainda derrubar aqueles trabalhos. Continua sendo o laser continua padrão sendo ouro. Padrão ouro. Claro que se você tiver ajuda de injeções e outro, você vai ter uma recuperação mais rápida e aumenta a probabilidade do laser fazer efeito. Mas ele sozinho tem um efeito muito grande. Sozinho, com cuidado do próprio paciente. Por isso que é importante, como você falou, a prevenção. Primeiro, na minha opinião, aceitar que é diabético. Isso é fundamental. Não pode se resignar. Sou diabético, está aqui. Mas eu só tenho 200, 160, diabético. Em jejum, né? Em jejum. Esquece que o senhor já mediu domingo à tarde, depois daquele almoço com a família, às 3 da tarde? Diabetes? Não, nunca medi à tarde. Meça uma vez, faça lá para ver. Vai estar 300, 400, fácil. Sobe e desce, sobe e desce. Ele fez uma ingesta alimentar, imagina, estava em jejum desde o outro dia. Está 200, imagina após uma ingesta alimentar calórica. Para 400. A partir do momento, Evandro, que a pessoa aceita, você no seu consultório já recebeu um paciente, um casal, de repente, o senhor está com o fundo do olho meio... E agora que nós temos que fazer? Mas como aconteceu isso? Isso não acontece da noite para o dia, né? Então, isso aí a gente precisa ter muito treino, porque às vezes o paciente, eu tenho que ir alguns minutos tentar descobrir se é um paciente que precisa levar um chacoalho forte, que às vezes no meu consultório entra, tem um lugar para o paciente e para mais 3 pessoas. O filho, a mãe, entra tudo junto, vamos fazer um debate aqui. A mesa redonda. Assim, quando alguém dá uma fala, doutor, manda bala que o pai aqui está relaxando mesmo. Daí a gente já dá uma chacoalhada. Doutor, é muito grande. Tem pessoa que fica assustada, então você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque se você pintar muito de negro a situação, a pessoa pode achar que o mundo acabou, né? Então são frases que eu digo assim, se você não tratar, vai ficar cego. O que ele entendeu? Vou ficar cego. Esqueceu a primeira parte. Se você não tratar. Se você. Então já aconteceu isso, o paciente fica chateado com a gente, mas o senhor falou que meu pai ia ficar cego. Se não tratar. Tratando, as chances de ficar cego são bem pequenas. Diminui bastante. Muito, muito. Então, essa lida, até ele se resignar e dizer, não, eu vou fazer direitinho, eu vou visitar lá a minha doutora Rejane, doutor Luiz Antônio, doutor Tani, e várias fantásticas endocrinologistas que nós temos. Isso é outra coisa que o Joinville melhorou. Muito. A área médica em Joinville hoje é estupenda. É referência. Então é isso que é bacana. O Joinville tem pontos negativos, sim, muitas coisas pioraram. Mas nós, né, pra gente, cinema só tinha o Cine Palácio, Cine Colón, shopping chegou hoje em 1993 aqui, acho que foi um shopping só, que eu acho que foi nós o Miller, evoluímos foi muito. O América. E a gente evoluiu muito, qualidade de vida, acesso, mas tem coisas que caíram, né, que foi essa interação das pessoas, né. Eu e você, nós somos educados que não podemos chamar ninguém que você não tenha certeza, mas que seja maior que você, de você. Você desconfia que ele é senhor. Senhor. Até você já chamei muitas vezes senhor, você me cortou barato já, disse, Evandro. Chega, né, Evandro? Por favor. Mas é nossa educação, né? Com licença, por favor. E a medicina a gente tem que ter esse contato, né? Até explicar para o paciente. Então, tem coisas dramáticas, assim, que o paciente chega e, por exemplo, uma grávida que eu atendi uma vez, ninguém falou para ela que ela tinha que procurar um oftalmologista. Ela começou a ficar cega durante a gravidez. Imagina você tratar uma grávida com medicamentos que ela não pode usar, com tratamentos que ela não pode usar na gravidez. E daí a gente conseguiu salvar o primeiro olho. Daí, mas um olho ficou muito danificado. Daí passa os 3, 6 meses, ela, estou grávida de novo. Disse, meu Deus do céu. Então, é isso que eu estava falando até na capacitação. Eu digo assim, diabética, mulher que é diabética, não é porque ficou diabética na gestação, isso se chama-se diabetes gestacional, isso não tem problema. Sim. O diabetes para danificar o olho, eu digo assim, em média precisa de 3, 5 anos para danificar o olho. Se você fica diabético hoje, amanhã você não vai ter alteração no fundo do olho. De 3 a 5 anos. Para danificar Mas o olho. esse diabético tem que estar descompensado. Descompensado. Às vezes o paciente descompensado já está 6, 7 anos que já estou falando para cuidar e não tem alteração no fundo do olho. Aliás, uma pesquisa feita recentemente dá conta de que muitos diabéticos descobrem a doença
depois de 7 ou 8 anos já com a doença. Eu já fiz diagnóstico de diabetes no meu consultório. Ô, seu fulano, seu Ivan, como é que tá? Não tem diabetes, não tem pressão alta. Nada. Eu fui examinar o fundo do olho. Ah, mas isso aqui é diabetes no fundo do olho. Não, doutor. Mas quando é que o senhor fez o exame? Ah, doutor, faz uns 10 anos que eu faço exame da glicemia. Gente, o exame de glicemia, então o senhor pode ir lá que é diabetes. Não pode, imagina, eu não sou diabético, eu não tenho sintomas. Nada. Eles querem que tenha sintomas, eles querem que acorde 3 vezes à noite para urinar, que tome 40 litros de água por dia, que emagreça. Não, o diabetes ele vai na surdina, piorando. Então, quando a pessoa já está urinando muito, né, que é o sintoma diabético, urinando muito, tomando muita água, e às vezes aquele obeso que de repente emagreceu, afinou, que ele ficou até contente, é o diabetes consumindo ele, e ele emagrece muitas vezes rapidamente pelo diabetes. E acha que é normal. E acha que é normal, não. Daí eu acho que estou com diabetes porque eu estou acordando 5, 6 vezes à noite para urinar, estou tomando muita água. Daí já está 300, 400 o tempão. Aí é irreversível muitas vezes, né? Não, o diabetes é irreversível, infelizmente. No caso, um problema de visão. Também não. Então, Arivan, dependendo do estágio que vem, já teve paciente meu que chegou, eu mostro o slide do fundo do olho todo danificado, mas a visão estava boa ainda. Só olha, eu não vou fazer nenhum laser no senhor. O senhor não vai gastar, ele não tinha convênio, o senhor não vai gastar nada. O senhor vai caminhar 5 vezes por semana, 3 quilômetros, vamos negociar? Só isso você vai achar 1 ponto na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, para quem não conhece, é da média dos últimos 3 meses de diabetes. Hoje em dia, para saber se está tendo sucesso o tratamento de diabetes, a gente mede a hemoglobina glicada, A1C. Essa é top. Não, todo endócrino, todo médico se referencia para isso. Se for no Japão, quanto é que está glicado? Se for nos Estados Unidos, quanto é que é glicado? Ah, mas a minha glicemia é 190. Não, eu quero saber a glicada. Para saber quanto é que de manhã, de tarde e de noite, é para o médico endocrinologista ajustar a insulina. Ok. Tanto que tem aqueles aparelhos que a gente coloca hoje, você consegue ver a curva todinha. Isso é para o endocrinologista ajustar. Mas saber da eficácia do tratamento é a hemoglobina glicada. Tá? Então, não, Evandro, eu vou tratar. Levou o chacoalhozinho, está aqui a tua foto, depois eu vou mostrar. O senhor não é médico, né? O senhor está vendo o que é isso aqui? O que é isso? Hemorragia. Ele mesmo conseguiu ver que no fundo do olho tinha hemorragia. E eu dou essa aula, quando eu mostro, eu sempre mostro, até na Univille, que eles davam a aulinha do diabetes, a aula aqui e aqui. Embaixo ele já não tinha mais, ele melhorou só com tratamento clínico. Não precisa dar um laser, não precisa fazer um tratamento nele. Mudança de hábito. Eu até brinquei. E agora, qual é o motivo da visita hoje? É só para contar piada? A gente vai atualizar as nossas piadas. Ele ria assim, ó. Só atualizar as piadas porque o senhor está indo bem, né? Cuidou do diabetes. Mas esses são exceções. Exceção. Ok. Zé, nós temos uma foto interessante. Você coloca a primeira foto aí para o doutor Evandro fazer uma explicação. Eu achei legal esses dois olhos. Eu achei bem bacana, porque ele é assim, ó. A retina é uma parte de trás do olho, é a parte que ele envolve o olho pelo lado de dentro. Então ela é responsável por captar as imagens, passar lá para o nervo e o nervo mandar para o cérebro. Então às vezes o paciente fala, mas meu pai está cego, vou fazer um transplante. Daí, mas meu senhor, o transplante não é de córnea? O teu pai tem problema na retina. A córnea é aquela lentezinha que está lá no comecinho do olho, lá na frente. Aqui nós podemos trocar. Os transplantes estão fantásticos hoje em dia. A retina não. A retina a gente nasce e morre com ela. O dia que nós começar a transplantar a retina, vai ser o dia que você perdeu um braço, vai lá, troca, põe de outro e aquele braço vai mexer. Porque a retina é muito especializada em mandar informações. Então, vejo, tem os vasinhos dentro do olho que são bem fininhos. A primeira foto, que está a parte normal. E a retinopatia, pode ver que já tem aquelas lesões vermelhas, que são hemorragias que podem acontecer durante o diabetes. Esses vasos vão se trincando e vão vazando sangue. Então, permite saber. Então, os endocrinologistas, os nefrologistas que cuidam do rim, eles gostam do nosso fundo de olho porque a gente, sem fazer um exame muito invasivo, apenas dilatando a pupila, fazer o fundo de olho, eu consigo dizer para eles o prognóstico dessa vida dessa pessoa. Então, o fundo de olho é um biomarcador. Pelo fundo de olho, se ele já está com aquelas hemorragias, ele já tem grande chance de já tem 3 vezes mais chance de ter uma nefropatia. Se tiver um quadro mais avançado, tem 50% dele está beirando a ir para uma hemodiálise. Ixi. Tem 4 vezes mais chance de ter infarto, AVC, e vai aumentando. E assim vai. E assim vai, que nem a hemoglobina glicada que eu falei para vocês. A hemoglobina glicada, se você tem uma hemoglobina de 10, baixou para 9, tu baixa em 35% a probabilidade de você ter essas complicações. Se você trazer para o 7, isso cai bastante. Então, esse é o fundo de olho esquemático. Quiserem mostrar mais uma próxima? Não sei se próxima, Zé, por favor. Mais a outra
outro ângulo, né? Mostrando aqui na frente onde está a pupila, né? Lá atrás estão os vasos. Veja que onde está escrito a retinopatia diabética, que é esquemático. São essas manchas, você vê essas manchas que são de sangue, elas começam com as manchas brancas primeiro, depois ela vai para as de sangue. Quando tem essas de sangue, já pode ser mais graves, que são as hemorragias. Quando acontece uma hemorragia, a próxima foto é muito interessante, essa aí. Essa aqui, ó. Então, parece o sol, não é? Essa é uma foto do fundo do olho. Esse é o típico exame de fundo de olho. Essa é a minha especialidade, fazer exame de fundo de olho. Então, a gente faz o exame com contraste para estudar esses casos. Já fiz umas 15 mil vezes esses exames, então eu tenho uma experiência boa, graças a Deus, aprendi muito fazendo isso. E aí, você fica vendo a mesma coisa repetidamente, você começa a ficar craque, né? Os computadores vão nos substituir, mas, por enquanto, estamos aí. Então, essa é uma foto de um paciente grave. Vocês podem ver que tem os pontinhos vermelhos, então eu digo para os meus pacientes, você não é nem médico, você tem uma formação ou outra, é um engenheiro, ou é uma pessoa sem graduação, não importa. Qualquer pessoa, a minha mãe, que tem uma formação primária, ela vai dizer que aquilo ali já é tudo hemorragias. Então veja que aqueles pontinhos vermelhos é hemorragia. E os brancos são infartos que tem na retina. Só que o que vale é aquela parte mais cinza, bem no meio ali, que está quase no meio da foto, que a gente chama de mácula. Vejam que ali não tem muita lesão. Então essa pessoa às vezes nem está se dando conta que vai perder a visão. E chega a ser para nós, porque a parte central ainda está preservada. Se você não pega o centro da visão, beleza, quando começa a pegar o centro da visão, a visão cai assustadoramente. E é irreversível? Não, daí tem injeções e laser para tratar. Não, isso aí a gente consegue reverter, tá? A pessoa cuidando bem, nós revertemos. Falasse bem, a pessoa... Cuidando bem, fazer um tratamento com injeções com antiangiogênicos, que apareceram há mais ou menos 18 anos para cá, mudou. Nós conseguimos salvar muito mais olhos, são tratamentos caros, que é difícil ter acesso ao SUS. Ó, outro caso, ó, esse já pegou aquela área cinza central, então está mais grave que outra. A área cinza central está branca, que ela já acumulou exudato. E podem ver que tem umas manchinhas redondadinhas, meio irregulares ali, já são marcas de laser. Ó. Então, uma pessoa que já fez marcas, cicatrizes de laser, que está no canto superior ali, à direita nossa, lá em cima, você consegue ver lá em cima, que são marcas de laser, mas o centro da retina foi... Então, essa é uma pessoa que tem aí 10% de visão, 20% de visão. E essa visão que sobrou essa não volta. Não volta mais. Essa não volta. O que ele perdeu... Porque aquela área branca, a hora que cicatrizar, vai ficar uma cicatriz ali. Então, uma mancha. Vai ficar uma mancha. E aí que é o problema, Ivan, eu explicar para esse paciente que não vai melhorar. Eu disse, doutor, para que eu vou fazer? Porque senão você vai piorar ainda mais. Essa mancha vai aumentar. Essa outra, Evandro? Esse, então, tem uma visão melhor que o outro. Porque a área central lá, tá vendo aquela área marronzinha, quase que a mácula... Ao lado esquerdo? Do nosso lado esquerdo, não tem tanta mancha no centro. Aí você vai chegando... Mas é um quadro mais grave. Se uma pessoa... a gente já tem essa noção. Essa é uma pessoa jovem, que tem esse aspecto. Já sei que é uma pessoa abaixo de 50 anos, que tem uma retinopatia diabética agressiva. Às vezes até uma pessoa que tem uma hipertensão. Às vezes pode ter uns 60 anos, entre 50 anos é a média. E essas hemorragias, esses brancos, são tudo vários infartos. Então, são pessoas que em breve vão ter um AVC, um infarto. Às vezes já chegaram com a gente com a história. Doutor, infartei há 6 meses atrás, meu olho também não está legal. Então ele começa a ver que a vista fica meio manchadinha. E o que é importante, Ivan, nós colocarmos hoje? Essas pessoas chegam para nós pedindo para trocar o óculos. Que a gente vai continuar daqui a pouco. Sim. Vão trocar o óculos que vai resolver. E, na verdade... Não. Não vai resolver. Não é. Ele precisa tratar a retinopatia diabética. Muito bem. É interessante a gente mostrar essas fotos e, claro, a explicação do Dr. Evandro para chamar a atenção de quem tem um diabético na família, para quem tem um amigo que é diabético e não dá atenção vamos beber, a vida é tão curta, vamos comer churrasco, vamos tomar cerveja, aí toma refrigerante zero porque acha que não tem açúcar e vai, não, isso aqui é zero, não tem problema nenhum. Tudo isso faz a diferença. Bem, eu não estou aqui ditando regras de vida, nem o doutor Evandro. Eu estou falando por ele. O doutor Evandro é médico, ele faz a parte dele. Quem dita regras de vida é o indivíduo. Ele sabe o que ele pode e o que ele não deve fazer. Mas, infelizmente, alguns dão sorte para o azar. E eu sempre digo, quem dá sorte para o azar, não vai ter sorte, vai ter azar. Boa. Nós temos um intervalo rápido, depois nós vamos mostrar a última foto, vai ser muito interessante, muito legal, e você vai gostar da explicação que o doutor Evandro vai passar sobre esse tema. Lembrando sempre do Clube Social Saúde, Clube Social Saúde.
Se você não conhece, procure conhecer. Eu tenho certeza que você que tem uma pequena empresa e de repente quer dar aos seus funcionários uma condição melhor de atendimento e laboratório, exames e consulta, procure o Clube Social Saúde. Você vai, com certeza, ter um atendimento diferenciado. Clube Social Saúde. Em nome também do Laboratório Jimenez, análises clínicas acima de tudo, da Clínica São Marcos Pneumologia, ronco, apneia, tem cura. São Marcos Pneumologia. E da Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não destrua as praias. Moda Praia Oceano. Intervalo rápido, Saúde e Companhia, que hoje conversa com o Dr. Evandro Luiz Rosa. Um intervalinho rápido e voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia. Se você quiser dar uma palhinha sobre o programa, dar uma sugestão para que nós possamos abordar aqui o tema no programa, você pode mandar a sua mensagem através desse endereço eletrônico ou desses endereços que você está vendo na telinha ali. É o meu WhatsApp, o meu telefone celular e também o meu e-mail. Ficaria muito feliz de ouvir e de ver uma sugestão sua para abordarmos aqui no programa. Ok? Bem, no bloco anterior nós mostramos algumas fotos muito interessantes sobre o diabetes e as causas, as consequências dele, do diabetes, ou dela, diabetes, que tanto faz, né? Sim, tanto faz. No fundo de olho. Mas quem tem catarata? A catarata, inclusive até eu falei com um amigo meu esses dias, eu falei para ele, pô, tu não usa óculos de sol? Não, o que é óculos de sol? É bom usar óculos de sol para a gente prevenir. Não, que nada. Olha, o óculos de sol, ele não vai resolver o problema, mas ele ajuda, né, Evandro? Protege, né? A proteção dos raios ultravioleta é mesmo quando não tem sol, né? E eu uso até quando tem só um mormaçozinho. Até não só por causa da retinopatia diabética, mas da degeneração macular, né? Relacionada à idade. Se Deus quiser, nós vamos ver, ficar bem velhinho, a gente vai ter esse risco. Quanto mais velhos, mais chance. Mas que não tenhamos, né? Tomara. Então é importante ter essa consciência. O óculos de sol, ele ajuda e muito. Evandro, o diabético que tem lá o seu diabetes controlado, tem lá umas manchinhas no fundo de olho e começou a aparecer a famosa catarata. Ele vai ter que conviver, ele pode ficar cego em função da catarata e não pode operar? Ou ele pode operar? Arival, ótima pergunta. E isso tem que ser muito bem discutido com o paciente. Porque quando a pessoa tem a catarata e a retinopatia diabética, nós temos um desafio. Porque nós temos um médico que acompanha essa pessoa, sim, tem catarata. Se você for bem examinado, é capaz de achar uma catarata em você. Uhum. Porque nós todos vamos ter a catarata. Certo. O doutor Emílio sempre falava, não é a gente que decide o dia que vai operar a catarata do paciente. É o paciente ter a vida impactada por essa catarata que vai. Então nós todos vamos ter catarata. Só não vamos ter se morrermos antes. Então a catarata é da evolução do ser humano. Então é assim, se a pessoa tem catarata e não tem retinopatia diabética, ela pode operar com uma certa tranquilidade. Porque a catarata é a causa da dificuldade visual. O que existe hoje é um pouco de modismo, eu fico um pouco preocupado, porque às vezes tem uma catarata muito no começo, a pessoa já quer substituir essa lente. Valeria a pena, talvez, se você quiser trocar esse cristalino, para colocar o cristalino com um grau menor, que às vezes você já tem o fundinho de garrafa. Olha, Ivone, a minha catarata já está ali, já perdi uns 10, 15% da minha visão, eu quero operar. A gente aproveita e já troca a lente, já coloca o grau melhor, para ele ter uma qualidade de vida melhor. Aí tudo bem. Tudo bem. Mas daí, diabética, a conversa é outra. Porque a hora que você mexe na catarata, você pode piorar a retina. Então, a retinopatia diabética, que estiver só começando após a cirurgia da catarata, ela pode piorar muito. Então, isso tem que ficar bem claro. E se tiver uma retinopatia diabética, que nem essa que nós mostramos, infelizmente é muito comum isso. A pessoa, um médico consulta, ele diz, não, eu não vou operar sua catarata, porque já viu a retinopatia diabética ali atrás. Vai no outro colega, talvez um pouco mais depressa, uma consulta mais rápida, ou até uma certa ingenuidade, vê a catarata, na intenção de ajudar esse paciente, ele vai lá e opera.
e o paciente chega com os 2 pés na porta reclamando. Operei, estou pior, doutor. Porque era a retinopatia a causa daquela baixa visual e não a catarata. Então os pacientes ficam revoltados, ficam chateados. Doutor, eu operei, estou pior. Mas o outro médico não queria operar, mas a gente achou que ia ajudar, eu fiz uma pressãozinha no segundo médico e operei. Então, nós temos que colocar na cabeça, a catarata em diabética é outra conversa. Temos que ter muito cuidado, fazer um bom fundo de olho. E outra coisa que é importante, Erivan, hoje que nós comentamos aqui. Para saber se a pessoa tem retinopatia diabética, não precisa ser um especialista de retina. Na nossa equipe, nós somos 45 médicos, já hoje, aumentando. Somos 7 médicos de retina. Não precisa ser nós para saber se tem retinopatia diabética ou não tem. Se não tem retinopatia diabética, qualquer médico oftalmologista geral te dá o diagnóstico. O teu médico, você faz exame de óculos, ele vai te dar o teu diagnóstico da retinopatia ou não. Ele tem a obrigação de dilatar, se tu tens diabetes, a obrigação de dilatar, fazer teu fundo de olho. Se tem retinopatia diabética e tem catarata, converse bem com o médico. Então, estou alertando a todos, converse com o seu médico. Tenha, né, ele é da sua confiança. Tire essa dúvida até para saber a expectativa. Se a expectativa está muito alta, não adianta. Por mais que ele melhore a visão, vai continuar chateado. Se a expectativa, não, vou melhorar um pouco, ali vai entender que vamos operar a tua catarata, vai ganhar mais 10%. 20%. Evandro, entendi. Eu quero mais 100. Não, mas só 20%. Entendeu, Evandro? Daí ele melhorou 30%. Evandro, tu até melhor do que nós dois tínhamos pensado. Ótimo. Mas o contrário é mais verdadeiro. O pessoal vai gerar expectativa. Eu já teve paciente meu, falou revoltado, nós operamos a catarata dele, eu expliquei. Mas a minha sogra operou catarata, doutor, está fazendo tudo sem óculos. A tua sogra faz o quê? Tem 82 anos. Ela usa o laptop o dia todo, que você que é empresário, BR-101, Facebook, planilha Excel, gerencia 200 funcionários? Claro que não, Evandro. Para ela tá bom, sem óculos. Para você, não. E você é diabético. Nós conversamos sobre isso. E daí a gente vai. O tratamento ele melhorou depois. Mas deu aquele impacto, né? Deixa bem claro. A última foto, José, que nós temos aí é para nós mostrarmos a catarata. Isso aí, isso é uma catarata. Isso é catarata. Isso é uma catarata branca, né? Graças a Deus não aparece assim tão graves para nós. Isso está cada vez mais raro. Quando é uma catarata branca desse jeito, né? Já está madura? Essa é a catarata madura. Perfeito, doutor. Perfeito. O que é isso? Essa é uma catarata branca, madura. A gente até tem medo de operar porque ela tem mais chance de complicações. Sério? Sério, elas são mais complicadas. E deixa nós numa posição desconfortável. A gente não sabe como é que está a retinopatia diabética. Vamos dizer que seja um diabético. Pode ser que aquela retina esteja com aquele sangue todo lá atrás, a gente vai lá todo Primeiro, feliz. então, tem que fazer um exame de fundo de olho? Não dá mais fazer fundo de olho nesse caso. Aí que eu ia... Eu não enxergo mais nada lá atrás. Aí tem que conversar. Esse é um paciente que tem visão só de movimentar as mãos. Isso eu já sei, vendo uma catarata. Ele só vê aqui, ó, doutor Evandro, a minha mão está passando à sua frente, só. Catarata branca desse jeito. Daí tem que propor para o paciente, olha, você está péssimo. Se você ficar ruim, já é jogo. Você está péssimo. Mas a gente opera, tira essa catarata e daí vamos ver o que tem lá atrás. E temos surpresas boas, que às vezes a retina está uau, faz um laser, um tratamento e a pessoa volta a ter uma vida de boa qualidade. Mas para chegar a esse ponto, no caso, um diabético, já é uma pessoa idosa, né? Para chegar a uma catarata madura. Jovens têm catarata diabética e catarata assim, cedo às vezes. Por causa do quê, Evandro? Primeiro tem que ter um pouco de azar, né? Na vida, como sorte ou azar, né? Um pouco de azar. Mas tem casos que vem diabético assim. Às vezes um trauma, a pessoa já sofreu uma bolada quando era pequena, nem lembra, já desencadeou algum papel diferente, desenvolveu, às vezes tem até um acidente grave, teve uma pequena perfuração, ninguém ficou sabendo. Então pode ter, mas o mais comum é idoso, né? Um exemplo, o diabético que já tem um fundo de olho marcado, tal, e fica, às vezes, coçando o olho. Essa mania de coçar não o é bom. olho. Nosso olho só pode ser coçado com o nosso próprio cotovelo. Isso eu ouvi de um médico. Se você conseguir, tá bom. Evite de coçar o olho. O olho não foi feito ficar sendo manuseado. Sério? Para qualquer doença. Até se você tem um pequeno furo na retina, pode descolar a retina. Não. Então o olho tem que ser delicado. O olho é tocar levemente no olho, fazer aquele... com cuidado, não fazer aquele... desnecessário, né? Mas para retinopatia diabética quase tanto faz, se aperta ou não aperta, a não ser que tenha um quadro muito grave, né? Daí sim, mas se não, tanto faz, não tem muita diferença esse tipo de atividade, assim, para o diabetes em si, né? A não ser que seja muito grave. É ruim para tudo. Coçar muito o olho é ruim para, não é adequado. Agora, mulher, homem, fundo de olho diabético, a incidência maior?
E a gente atende mais mulheres, porque as mulheres se cuidam mais, né? Mais Isso aí, mulheres. as mulheres são mais cuidadosas, os homens são mais arredios, assim, para cuidar. Até porque o diabetes, a retinopatia diabética, ocorre em homens em atividade profissional. A vida Não mais... é uma pessoa de 82 anos que está com retinopatia diabética. É o Arivan com 57 anos, que, Evandro, está tudo embaçado, Arivan, tem que te ver semana que vem. Ele cancela, posterga, vou fazer um procedimento, você vai ficar 3 dias sem trabalho. Não, mas eu tenho 2 reuniões em São Paulo, uma em Brasília. Então, é esse. Eu lembro muito bem do empresário, não posso dizer local, nada, que tem de Santa Catarina toda, 70% dos meus pacientes não são de Joinville, né? Então, a gente atende, ele, não vou dizer porque pode identificar, ele falou, não, mas vamos fazer o tratamento amanhã. Não, doutor, eu tenho mais 2 reuniões, só posso fazer mês que vem, então não venha mais comigo. Desculpa. Falei, fui bem sempre, não venha mais comigo. É porque a responsabilidade... Você vai perder esse olho. A esposa disse, doutor, não consigo convencer ele de cuidar. Nossa. Porque ele está... Prioriza uma coisa e a saúde que é o mais importante. Ele levou o chacoalhozinho, depois ligou, não, está aqui meu celular. Todos os pacientes meus que trato, eles têm o meu celular. Todos. Principalmente os amigos também têm. E daí assim, ele ligou depois, passou, doutor, eu realmente estou piorando muito rápido, levei um susto agora, daí eles... Entendeu? Às vezes você tem que dar um chacoalho. Tem que levar um medo... A diabetes, a retinopatia diabética é a maior causa de perda visual em pessoas em idade ativa. Nós vimos falar em glaucoma, catarata, mas a degeneração macular, catarata pega o pessoal mais para frente. Ali nos 40, 50 anos. Eu atendo, eu já falei para ti, 10 olhos cegos por diabetes todo mês. Cai ali no meu consultório. Nossa. Às vezes é um, às vezes é outro, e às Quando vezes não os os dois dois. olhos. É triste. Agora, triste. a incidência de casos graves é mais comum em mulheres do que em homens ou não? Não tem uma tendência relacionada ao sexo. Não tem. O que se tem é uma Essa realidade... informação é que a mulher cuida mais, a mulher cuida tem mais. um pouco mais. O que se tem é uma realidade de que o número cada vez aumenta mais. Sim, nós estamos vivendo mais, nós temos mais opções, você posso fazer uma lista de remédios que fantásticos para controlar o diabetes, mais caros, daí tem pessoas que optam comprar, investir ou não, né? Tem pessoas que têm pacientes que eu conheço que têm condições plenas de fazer investimentos altos na sua saúde e preferem, optam por outro tipo de atitude. Isso lá no final, o cartão de crédito acaba estourando. Né? A fatura chega. Mas o recado é isso. Se você tem diabetes ou tem um parente com diabetes, faça exame de fundo de olho anual. Anual. Faça fundo de olho com o seu médico oftalmologista, não precisa ir para o especialista de retina. Sim. Se tiver alteração, ele vai mandar para o especialista de retina. Isso é o mais importante. Fundamental. E o importante e a glicemia, é cuidar. Uma vez por ano, né? uma vez por ano você vai saber quando vai estar diabético ou não. Evandro Luiz Rosa, grato pela sua presença. Bom. Foi muito bom conversar com você, receber o amigo aqui no programa e o convite fica para uma outra oportunidade. Será um prazer. E o programa fica à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Evandro. Um grande abraço para o amigo. Obrigado. Muito bem, eu conversei hoje com o doutor Evandro Luiz Rosa, médico oftalmologista, especialista em doenças do fundo de olho, integrante do corpo clínico do Hospital de Olhos Sadala Amingani. Desejo ao doutor Evandro um Natal abençoado para toda a família e um ano cheio de realizações. Saúde é o que interessa, o resto a gente corre atrás. Um abraço a todos, uma boa semana e não se esqueça, se você é diabético, cuide da sua saúde. Siga a orientação do seu médico para que você tenha uma vida longa e saudável. Tudo depende de você. Ok? Um abraço, até semana que vem. Tchau.